Olá pessoal do segundo B, tudo belezinha? Espero que sim. Muito bem, então não preciso mais me explicar tanto aqui porque, né? Se você já chegou até aqui, porque você sabe muito bem qual apostila nós estamos usando, tá bom? Então abra por favor a sua apostila, seja PDF, seja versão física, na página 56, tá bom? Daí lá na página 56 nós temos aí um restinho da atividade da aula anterior, que se Deus quiser, como volto a dizer, se você chegou até aqui, eu suponho que você já fez, né? Já tenha feito essa atividade, então hoje aula 5. Então página 56, aula 5. O vídeo de hoje é sobre as aulas 5 e 6. Tá? Gêneros textuais jornalísticos. Aqui estamos na minha, né? Pelo menos da minha praia. Porque como vocês bem sabem, eu sou jornalista não praticante, mas sou formado. Tenho 4 anos de faculdade de jornalismo, sou formado pela Unesp, então eu sei o que eu estou falando. Eu uso com vocês aqui o que eu aprendi lá. Então, gêneros textuais jornalísticos. Objetivo da aula: identificar o assunto e analisar o tema a partir da estrutura de gêneros textuais jornalísticos. Atividade: leia o texto abaixo. Falta de ar é sintoma crucial para diferenciar Covid-19, gripe ou resfriado. Fragmento, trechinho, retirado de uma notícia de jornal. Segundo Marcos Boulos, será que é parente do Boulos que, né, quase foi eleito prefeito de São Paulo ontem, né? Segundo Marcos Boulos, a falta de ar é o principal sinal de alerta, sendo essencial buscar ajuda médica o mais rápido possível. A Covid-19 possui sintomas parecidos com os da gripe, bastante comum nos períodos mais frios, tal como o resfriado. Conhecer a diferença entre as infecções é essencial para saber quando procurar ajuda médica. Segundo o professor Marcos Boulos, do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, tanto a Covid-19 quanto a gripe, causada principalmente pelo vírus influenza, podem apresentar quadros leves, moderados ou graves, diferentemente do resfriado, que é menos grave. Boulos explica que a gripe é uma infecção mais intensa, com febre, dores de cabeça, dores musculares, tosse e espirro, enquanto o resfriado não dá febre, e na maioria das vezes é relacionado a quadros leves e com sintomas respiratórios discretos, como espirro e tosse. O resfriado desaparece mais rapidamente. Já a Covid-19 é como se fosse uma gripe. É um quadro febril que pode ter uma intensidade como da gripe comum, dor de cabeça, dor de garganta. Em alguns casos pode ser até menos grave que alguns dos vírus de gripe, como o H1N1, faltou um O aí, como o H1N1. Para o médico, a falta de ar é o sinal de alerta para ir ao hospital imediatamente. No caso da Covid-19, de qualquer outra gripe, quando começa a ter falta de ar, ou seja, aparentemente a pessoa está tendo dificuldade para oxigenar os órgãos, causando dispneia ou falta de ar, é o sintoma de alerta. Então, nesse momento, é preciso ir ao médico para ter atendimento e saber se será preciso apenas um suporte respiratório, como máscara de oxigênio, aquela que se usa no tipo aquela Ai, como é que chama? Sumiu a palavra agora, que usa em criança, quando está entupido tudo. Caramba, sumiu a palavra. Como máscara de oxigênio, catéter, ou se a insuficiência respiratória é maior e necessita de um respirador. Isso acontece com qualquer uma das gripes, H1N1, H2N3 e a Covid-19, que se manifestam igualmente. Então, o sinal de alerta é a falta de ar. É aí que se deve correr para o hospital. Inalação, lembrei. De acordo com as orientações dadas pelo professor, comente sobre o assunto do texto, de que forma o tema foi abordado. Então, faça um resuminho do que foi tratado nesse texto, nesse espaço aí. 2. Construa cartazes, frases de efeito e ou desenhos com o objetivo de promover a conscientização sobre a necessidade da comunidade escolar de atender aos protocolos do Ministério da Saúde na prevenção e combate à disseminação da Covid-19. Então, faça um cartaz, pode ser uma folha sulfite aí mesmo, falando sobre como se prevenir da Covid-19. Tira uma foto e manda para mim, por favor. E lá, fiz aquele negócio de não pegar aula, por exemplo, eu estou fazendo os vídeos, né, sempre terminando na aula par, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, aqui pegou de novo, já fez isso, né, anteriormente, eu ia terminar na aula 6, pegou a 7 de novo, então eu vou até 7, mas aí o próximo vídeo só mando a aula 8 dele, tá bom? Aula 6 e 7, debate, será que vai rolar?
Vamos ver, né? Objetivo da aula: estabelecer relação entre a tese e os argumentos apresentados para defendê-la ou refutá-la, ser contra ela, por meio de debate, como forma de desenvolver o pensamento crítico. Tá. De novo, volto a criticar o diagramador dessa apostila, né, gente? Início da aula o cara coloca bem no pé da página. Custava. Podia até deixar um espacinho aí, mas custava começar a aula, né, no topo da página? Misericórdia. Atividade. Tema do debate: celular em sala de aula, uma ferramenta que ajuda ou atrapalha a aprendizagem dos estudantes. Leia os textos a seguir que servirão como embasamento para o debate. Texto 1. O uso de smartphones em sala de aula, um caso de estudantes do ensino médio em Cuiabá. Fragmento, é um trechinho. Esse texto é da Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente, o uso do smartphone, nem sei porque colocar entre aspas, porque já faz tão parte da nossa língua essas palavras que a gente precisaria de aspas mais. Né? As aspas a gente usa quando a palavra é muito nova, mas os smartphones já faz 10 anos, né? Então, enfim. Atualmente, o uso do smartphone tem sido central para uma significativa parcela da população urbana. Agora, nessa pandemia, mais do que nunca, né, gente? E os jovens estudantes estão de posse destes aparelhos nas salas de aula. Não foram localizadas pesquisas da sociologia a respeito do uso do smartphone em sala de aula. Mas alguns contributos sociológicos foram... Nossa, que chique, contribuições, né, gente? Mesma coisa. Mas alguns contributos sociológicos foram relevantes, foram importantes na análise da relação entre tecnologia e sociedade, além do auxílio de pesquisa da educação e demais ciências sociais. Portanto, este trabalho não pretende abordar toda a produção teórico-acadêmica que dialogue com o tema do uso de telefones celulares. Ele busca expor alguns estudos publicados em livros impressos, e-books, que é o livro virtual, e artigos científicos que foram relevantes, que foram importantes para a constituição da pesquisa. O smartphone, agora vamos estar entre aspas, mas vai entender, né? O smartphone sofreu transformações ao longo dos anos, como tudo na vida, né, gente? E o avanço tecnológico permitiu que este modelo de telefone celular se configure atualmente como uma pequena central multimídia, com diversos aplicativos e algumas capacidades de um pequeno computador portátil. Pequeno, mas nem por isso menos potente, né, gente? Segundo Castells, lá em 1999, a revolução tecnológica do século XX desenvolveu a tecnologia digital, que se caracteriza pelo empacotamento de variadas mensagens, som, imagens e dados. A linguagem e comunicação globais passaram a existir de forma horizontal, sem centros de controle, ou seja, não existe um centro que controle toda a internet. Não existe. Para Castells, 1999, hoje a sociedade se integra em rede e existe uma transformação das sociabilidades, cujos contatos são cada vez mais autodirigidos e selecionados por meio de códigos. Portanto, ocorre uma sociabilidade em rede independente do meio. Pode ser via internet, telefones celulares ou face a face. Dentro da rede só é possível que sejam compartilhados os mesmos códigos de comunicação, baseados em valores, por exemplo. A questão fundamental para o autor, para o Castells, é o desenvolvimento de redes de sociabilidade. A questão fundamental para o autor é o desenvolvimento de redes de sociabilidades baseadas em escolhas por afinidade. Os grupos de WhatsApp são um exemplo concreto disso. A gente tem diversos grupos de WhatsApp e cada grupo é uma afinidade diferente. Família, né, o grupo aqui da sala de vocês, da escola, o grupo do Projeto Guri, para quem participa, o grupo de repente algum grupo da igreja, né, afinidades. A formação dos grupos de pares em torno desses códigos e significados compartilhados entre seus membros levam ao surgimento da identidade coletiva. Cabe salientar que as culturas juvenis também se caracterizam pela presença desses códigos. Beleza. Vira a página. Texto 2. Gráfico. Finalidades do uso do smartphone pelos estudantes em sala de aula. Agora vamos ver. Vamos lá. Começar bem em cima aí. Uma resposta, não faz uso. A porcentagem dos alunos que não faz uso é bem pequena, né? 13 respostas. Uso de aplicativo que ajuda... Eu vou no sentido horário aí, tá? 13 respostas. Uso de aplicativo que ajuda na atividade, assunto da aula. 8 respostas. Adivinha, WhatsApp. 8 respostas também. Jogar. 5 respostas. Ver ou fazer fotos. 4 respostas. Vídeos. 15 respostas. Ouvir música. 7 respostas. Ligações. O cara tem ligação no meio da aula. Olha que beleza.
Nossa. Tá. Texto 3. Não, mas é um texto, Interpretar gráfico é texto, sim. Texto 3. Opinião. Celular em sala de aula. Uma proibição necessária. É um trechinho também. A proibição do seu uso em sala de aula é uma medida que se harmoniza com o ambiente em que o estudante está. A sala de aula é um local de aprendizagem, onde o discente, escreve em cima aí, aluno, deve se esforçar ao máximo para extrair do professor os conhecimentos da matéria. Nesse contexto, o celular é um aparelho que só vem dificultar a relação ensino-aprendizagem, visto que atrapalha não só quem atende, mas todos os que estão ao seu redor. Essa vírgula depois do visto que não existe. Se quiser tacar um pinguinho de corretivo em cima, fica à vontade. Não tem essa vírgula aí. Visto que atrapalha não só quem atende, mas todos os que estão ao seu redor. Um estudo divulgado no mês passado pela London School of Economics mostrou que alunos de escolas da Inglaterra que baniram os smartphones melhoraram em até 14% suas notas em exames de avaliação nacional, tipo o Enem, né, deles lá. Beleza. Tá. Era só isso mesmo, né? Então aqui é o seguinte, gente, se você quiser gravar um videozinho ou um áudio seu, lógico, falando a sua opinião sobre esse assunto, fique à vontade, grave, manda pra mim, lógico, não adianta nada, né? Mas é assim, eu mesmo, vocês sabem qual que é a minha posição com relação ao celular em sala de aula, ou pelo menos qual que era, né? A gente passou esse ano inteiro intermediados pelo celular. Eu estou falando com vocês só através do celular. Então como é que vai ser esse ano que vem, né? Será que vai dar para proibir totalmente o celular em sala de aula? Então faz o seu videozinho, o seu áudio e manda para mim, tá? E daí beleza então. Por hoje é só, pessoal, diria o Pernambuco, tá? Valeu, muito obrigado.